Diletos amigos, saudações a todos. Nesse sexto episódio da série sobre crâniosinostose, vamos falar sobre o tratamento da crâniosinostose. Mantemos aqui na mesa a doutora Alessandra. Obrigada, Alessandra. Chegamos na parte divertida. Chegamos à parte realmente divertida da brincadeira. Doutora Elisa. E eu só vim ficar olhando. Bom, eu acho que para começar esse papo, né, sobre o tratamento, por que se deve tratar a crâniosinostose? Acho que é uma pergunta que tem que ser respondida, né? Como que convencer, né, de que realmente precisa do tratamento? Eu acho que assim, eu que te devolvo a pergunta dizendo assim, quais são os objetivos? O que a gente quer quando a gente trata a crâniosinostose? Eu acho que o objetivo primário, né, não é, reafirmo, o tratamento da crâniosinostose não é uma cirurgia estética. Não, de modo algum. Você tem, mesmo que as alterações sejam mínimas, né, na avaliação neuropsíquica, vale a pena ainda tratar. Sim. Você não sabe como que isso vai ser no futuro. Acho que como pediatra, respondendo eu que não sou cirurgião, o seu objetivo é dar espaço para o cérebro crescer. Descompressão craniana. Ponto. É dar espaço. É que às vezes, né, no caso da descompressão, por exemplo, aí você pega uma escafocefalia, aí você mede o volume do crânio, talvez não sejam tão diferentes. Mas tem que entender que aquele forma pedaço está atrapalhando, né? Justamente. Em alguns locais está atrapalhando. Essa forma, né, junto com função, ela tem que ser priorizada. Então, acho que... Então, descomprimir no lugar certo. No lugar certo. Sim, claro. Acho que esse é o objetivo. Exato. Se não houver um objetivo neurológico, na minha opinião, não tem pressa. Não, e claro, assim, tanto é que as propostas cirúrgicas variam de acordo com a gravidade do caso. Claro. O doente com hipertensão intracraniana, ele não vai ser submetido a uma remodelagem para ficar com a cabeça bonita. Não. Ele tem que ser não dá para esperar, na verdade, justamente, né? Não dá nem para esperar a gente fazer um grande planejamento. Tem que operar e pronto. Bom, e assim, outra questão que é muito importante, que a gente sempre ouve, é quando vai ser o melhor momento para se tratar, tá? Eu, particularmente, acho assim, a criança podendo, tá? Eu acho que quando ela tiver um peso mais adequado, né? Eu acho que é o melhor momento. Esse é o X da questão. Mesmo porque, lembrando que, assim, essas cirurgias, a perda proporcional de sangue, né? Ela... Acho que agora, então, antes de vocês falarem da cirurgia em si, vou eu falar da pediatria. Sim. O preparo que a gente faz com a criança. Então, claro que quanto maior o peso da criança, maior a quantidade de sangue que ela tem no corpo, maior tudo. Por isso, também, a gente tem uma segurança maior numa criança, por exemplo, com 10 quilos. Mas para a gente ter 10 quilos, em média, uma criança tem mais de um ano. Sim. Isso, geralmente, já passa do período ideal. Hoje em dia, com uma segurança melhor anestésica, um controle de monitoramento e tudo mais, a gente tem conseguido reduzir essa segurança anestésica para 8 e muitas vezes para 6 quilos da criança. Então, a gente tem uma segurança para esse tipo de cirurgia, vamos dizer assim, não é tranquilo, mas muito maior do que alguns anos atrás, a partir de 6 meses de idade. Então, eu acho que percebeu-se alteração neurológica, não precisa mais protelar como a gente fazia antes. O que a gente pode fazer é prevenir. Então, primeira coisa que a gente não pode esquecer, e eu acredito que vocês sempre dizem isso para os pacientes, todos vão receber sangue. Sim. É uma cirurgia, infelizmente, que não tem como evitar sangramento, né? O couro cabeludo tem muito vasinho, a gente sangra muito. E perder sangue numa cabeça de um adulto, que a proporção é muito menor, não é tão importante. Mas num bebê, né? Onde é quase um quarto do corpo dele a cabeça, você perder sangue, você perde um volume muito grande. Então, já é certo que vai receber. Quando não recebe, eu falo assim, para mim como pediatra, é bom, fico feliz pela mãe, mas é o que mais me dá trabalho. Sim. É um pós-operatório muito complicado, porque eu fico ali em cima da corda bamba o tempo todo, tentando segurar, e muitas vezes só adio a decisão, que no fundo é muito, muito, muito rara de não tomar a decisão já logo de dar. Então, acho melhor sempre a gente partir do princípio
vai Exatamente. receber sangue. O que a gente pode fazer para minimizar? Primeira coisa, a criança não pode estar anêmica de jeito Exato, um nenhum. bom preparo, Então, a gente né, já com tem o que pediatra. tratar, se ela tem um pouco de anemia, tratar essa anemia e tudo mais. Tratamento de anemia leva no mínimo de 1 a 2 meses. Então, pensou, desconfiou, já colheu o começa. exame, a gente já começa a pensar. A segunda coisa, hoje, qual que é a preocupação de se fazer uma transfusão? Infelizmente, a gente pegar alguma doença, pegar alguma coisa, E ter sensibilizações, né? ter mais risco de alergia. Existe alguma, assim, em adultos, nesse tipo de cirurgia, você pode programar uma transfusão que é própria, né? A gente vai lá um tempo antes, coleta esse sangue do adulto, guarda, ele dá. Infelizmente, na criança, ela já tem um peso pequeno. Se a gente tirar o sangue que a gente precisa para uma transfusão, já vai fazer falta. Com Então, ele certeza. não tem como fazer. Existe uma modalidade que, é assim, deixa principalmente os familiares e todo mundo mais tranquilo. Chama e agora eu que esqueci. Transfusão A transfusão dirigida. Que aí, Uhum. como é que a gente faz? O próprio familiar, a gente vai antes, mãe, pai, pessoas bem próximas da família, vão fazer o teste, a gente já checa se eles não têm anemia, tudo bem. Tem condições, a gente faz coleta deles, e a gente armazena esse sangue, se for do tipo compatível, testa o sangue dele com o sangue da criança, vê se é possível fazer a transfusão, porque às vezes o mesmo tipo pode não ser a melhor bolsa e tudo. E a gente, essa transfusão fica reservada no banco de sangue. Durante toda a cirurgia, aquela bolsa vai ser exclusiva para essa criança. Acabou a cirurgia, a gente espera a alta. Teve a alta do paciente, não foi utilizada, a família se dispõe, né? Porque não existe, não existe devolver. A gente coloca isso para o banco de sangue e pode ser usado para qualquer outra pessoa que precisar. Porque quando a gente colhe de um adulto, normalmente a gente também colhe um volume maior do que a criança vai precisar. Sim. Então, a chance de sobrar é grande, mas a gente também não pode tirar muito pouquinho, para chegar depois e falar, então, a gente usou, mas aí depois faltou e a gente não usou mais. Claro que ninguém vai deixar a criança precisando de sangue, e se faltar, óbvio que vai ser usado do banco de sangue. Mas isso a gente tem visto que dá uma tranquilidade muito grande, não só para a família, para a gente também, porque a gente tem certeza que os exames não vão ter alguma coisa que ainda não apareceu, lá para frente não vai dar nenhum problema. E no fundo, acho que todos nós que podemos fazer alguma coisa, eu como clínica não consigo fazer nada, mas o fato de doar sangue para o meu filho é um jeito de eu ajudar, né? De participar, de colaborar na cirurgia. Então, às vezes é um detalhe tão pequeno e dá um trabalho, uma conversa a mais no banco de sangue, uma coisa mais. Então, sempre que possível, eu sempre peço para os cirurgiões, lembrem disso, porque a gente sempre lembra na hora que está no meio da cirurgia, aí não dá. Isso tem que ser programado. Então, uma vez que pensou na cirurgia, não adianta programar 2 meses antes a coleta de sangue, tudo tem que ser casadinho. junto, é muito casado. Marcou a data, aí cada hospital tem, cada banco de sangue tem uma programação, existe, infelizmente, algumas unidades muito pequenas que não conseguem fazer essa separação e garantir que vai receber por um. Então, aí eu sempre falo, converse antes com o banco de sangue, a gente não pode prometer o que a gente não pode cumprir. Então, a gente conversa, vê se é possível, quais as medidas, como é que a gente faz. Geralmente tem um número ali, a família mesmo entra em contato, e às vezes o pai e a mãe não são compatíveis, mas um tio o melhor amigo e assim, às vezes fala, mas faz diferença o melhor amigo e alguém? Em termos médicos, não. Mas em termos, né, acho que assim, de confiança psicológica, acho que faz muita diferença. É muito difícil você entregar a vida do seu filho pequeno na mão de qualquer cirurgião que seja, né? Assim, você não tem controle nenhum. E quando você pode ter uma gotinha de ajuda de controle, acho que vale muito a pena. Eu acho muito que né? que a transfusão dirigida é bem-vinda, né? Sim, com certeza. Sim. E assim, na maioria dos lugares preconizam-se, né, uma data limite, né, de 1 ano
para um tratamento, né, de crâniosinostose. Mas a gente tem operado crianças que às vezes têm mais que 1 ano. Mas isso eu acho que é em decorrência da técnica que se usa. Qual é a sua opinião sobre isso? Exatamente, eu acho que assim, tudo. O desenvolvimento de técnicas começou justamente por isso, né? Dessa nossa Só lembrando que necessidade. não é que a gente deixa passar de 1 ano, é que o Sim. doente E chega para a sim, gente chega após 1 ano, né? tardiamente. Exatamente. A história é até interessante que, né, eu fui fazer um estágio, né, no hospital fora, lá em Phoenix, e, né, eu confesso, meu inglês é péssimo. E lá eles utilizam uma técnica que eu gosto muito, assim, acho que a gente vai falar de várias técnicas, mas lá é muito comum é feita a suturectomia, né? Então, assim, a gente tira a sutura doente de forma endoscópica, coloca-se o capacete e tal. Então, é uma técnica, mas ela tem que ser feita em crianças muito pequenas, Uhum. porque você tem que. O cérebro é o motor da expansão. Expansão. Então, se você pega uma criança mais velha, isso já não funciona. E aí eu perguntei, falei, e se chegar uma criança mais velha aqui, né? Como é que vocês fazem? Todo mundo olha e fala, como assim, né? Eles me olharam assim, e aí ela falou assim: o risco não compensa o benefício. Eles nem operam. Aí eu falei, bom, acho que ela não entendeu minha pergunta, meu inglês é ruim. Ela Eu vou, entendeu. eu vou perguntar de novo. Aí eu falei, não, mas assim, não é que vocês deixaram para operar, é que a criança chegou lá no Brasil, a gente é um lugar assim que tem uma É fila grande. de SUS, né? A gente já chega criança às vezes com 5 anos, tal. Ela respondeu bem devagarinho assim: o risco não compensa o benefício. É isso. Aí eu falei, cara, acho que ela não entende. E eu fiquei Entendeu? aí, não insisti, né? A pessoa é Sou teimosa, brasileiro, né? teimosa. Você não tá Aí eu falei entendendo o assim, mas espírito da coisa. eu falei, Não compensa para o cirurgião eu falei, fazer a sim, mas cirurgia. e se tiver hipertensiva? Ela falou, põe válvula. Eu falei, tá bom, mas eu entendi. Mas eu cheguei a ver lá no ambulatório, talvez uma criança em que alguns dos problemas da técnica, né, de uma das técnicas que é feita, é que eventualmente o osso não ossifica. Então, Uhum. realmente, essa técnica não dá mesmo para criança mais maior, Exato, né, então assim, mais velha. aí a criança realmente, assim, não tinha ela tinha tido uma perda óssea, assim, muito extensa, e aí eu entendi o porquê dessa paúda, ela praticamente tinha uma paúda, Sim. né, então assim, olha, põe É. válvula, não tira o osso, pelo amor de Deus. É que a gente já pensa assim, Lana, assim, tudo bem, essa técnica não dá, vamos procurar outra. Lá Exato. não, eles fazem aquela e acabou, né? Eles são ótimos nessa, Então mas não existe outra. então é uma das coisas que a gente sempre pensa que, assim, eu brinco, né, pra prego, martelo, pra parafuso, chave de fenda. Isso. Então, a gente tem que ter um domínio de várias técnicas para poder escolher o que é melhor. Tem que ter um entendimento da doença É. e qual técnica você vai aplicar. Exato. Então, assim, algumas técnicas, hoje a gente utiliza uma técnica, né, que foi descrita pela doutora Vera Cardim, inclusive, né, foi premiada em 2012, né? Acho que em 2012 o maior prêmio da cirurgia plástica, porque permitiu deixar o osso um pouco mais mole. Eu acho que, né, a doutora Vera conta a história no episódio, né, Sim, sim. de como Do então, assim, Nautilus. do Nautilus. Então, quem quiser ouvir toda a história pode voltar no episódio. Mas, então, o Nautilus ele foi modificou-se, né, todo o entendimento, a forma de tratar, porque ele permitiu isso, ele permitiu que a gente alongasse essa época de tratamento. Então, hoje, assim, se alguém me deu muita liberdade, né? A gente fala assim, e se a criança, por exemplo, tem algum probleminha, um prematuro, alguma coisa que eu tenho É isso que, que eu falei. né, tentar E se eu tenho que postergar, porque ele tem outro problema de saúde mais urgente. E assim, eu vou perder a época, depois a gente não vai poder fazer. Não, a gente hoje dá para afirmar que a gente consegue fazer, não temos um limite de idade posterior. Né? Então, assim, bom, nós E operamos sempre o uma senhora ideal. de 50 Isso. anos, né? Sim. Que a gente contou no outro episódio. Exato. Então, assim, operamos uma pessoa de 50 anos, operamos pessoas de 18 anos. Então, de acordo com o que a gente precisa, nós temos várias técnicas. Acho que você podia falar um pouquinho antes de cada técnica, né? Do que nós temos. Né? Acho que começando no Então, menorzinho, né? Um bebezinho, assim, uma sutura fundida, um bebezinho muito pequeno. Então, eu acho que, né, cabe nesses casos, né, é muito comum sutura metólica você fazer de forma endoscópica. Na verdade, não é de forma endoscópica, o nome seria vídeo assistida, né? Porque você usa uma câmera de 4 milímetros para você ir lá
cortar esse osso. Tá? O osso ele é mole, você consegue cortar ele, Com uma criança pequena, de uma forma É muito mole, fácil, né? tá? E assim, claro, tem técnicas que vão ampliando, que você tem que abrir, descolar o couro cabeludo inteiro, fazer cortes muito maiores, né? A remodelagem craniana, Então, que a maioria das pessoas, é, né, é o que eu ia utiliza. falar, né? Hoje em dia, existe essa modalidade, né? Que seria a remodelagem craniana. Mas o que que é isso? É através de distratores, né, dinâmicos, você imprimir forças no crânio que vai fazer ele tomar o formato que você o quer. Igual um desses distratores são essas molas, né? Que você coloca e essas molas vão fazendo a expansão para o local que você planejou. Tá? É claro que isso tudo não existe um padrão, sabe? Coloque a mola nesse ponto A e no ponto B, tá? Você tem que ter um certo know-how para entender como vai funcionar, né? Que formato você quer que o crânio assuma, tá? E tem também, às vezes, mas isso é principalmente em casos sindrômicos, os distratores externos, né? Que você tem um controle maior, mas eu acho basicamente essas técnicas, né? Existe uma das formas de remodelagem craniana é você pegar todos os ossos, colocar, né, na mesa É, e e remontar como se fosse um Lego. Né? Então você tira Eu Só que explicava para os isso, meus alunos de pediatria que assim, é muito simples. Pega o martelo, quebra tudo e conserta. e põe os pedacinhos Pelo de menos volta. essa era a os primeira capilas, técnica cirúrgica, por isso que sangra loucamente. Então, essa é uma das técnicas ainda bastante utilizadas em que você pega, coloca, né, fora, quebra tudo, remonta os pedacinhos e recoloca. Quebra do jeito que você quer que só seja, que né? assim, isso você transforma esse osso, né, que tem uma nutrição própria É em um isso. enxerto, né, É. com risco de perda Sim, desse osso. Então, isso assim, foi- as coisas E boas e sangra ruins. muito. Esse caso Sangra sangra muito. mesmo. Você solta, você descola ele completamente, né, da Duna Mater. Né, todo mundo sabe que eu tenho uma predileção, né, uma paixão justamente pelas técnicas dinâmicas, né, porque eu brinco que faça qualquer coisa, desde que você não me tire o osso do local, Onde estava bem, né. estava feliz. E agora que eu sei que de repente a doença não é do osso, eu fico com mais dó ainda de judiar do pobre coitado, É. ele não tem culpa, É. né. Antes a Ele gente só ainda reagiu batia. daquele jeito. Né? Antes a gente podia bater nele, agora ele nem culpa não tem, tadinho. Então, então mantê-lo no local, mantê-lo com a sua nutrição e conseguir modelá-lo, né, porque é isso que a gente faz hoje, né, com o uso dos distratores, né, tanto distratores externos quanto os distratores internos, né, que são as molas, você consegue modelar o osso transformando as forças a nosso favor. Então, desde quando você é pequenininho, que você pode simplesmente cortar a estrutura doente e deixar a força do cérebro levar, Para o lugar que é onde ele que é naturalmente estaria. exato, que é uma boa técnica. Ela tem a limitação de funciona quando é muito pequeno e enquanto não está não tem o defeito secundário, né? Então, porque o defeito primário, que é a fusão, né? O colado tá, mas ele não entortou. Então, enquanto não tiver entortado, você solta e deixa ele ir. Quando está entortado, você já tem que atuar. Então a gente ou empurra, ou puxa, ou faz alguma coisa, né? Como aqui, por exemplo, com os das molas, né? Que a gente queria jogar para trás. Então a gente cortou, colocou e a mola abre E vai empurrando empurra. Essa volta toda é a mola? Essa volta toda é a mola. Né? Então a gente coloca, ela fica por Ela dentro. fica embaixo da pele, mas por fora do osso. Isso, acima Exato. do osso, abaixo da pele. Isso é uma das vantagens do distrator interno em relação ao externo, que ficava E com vou as fazer a anteninhas. pergunta de toda mãe: dói? Não dói. É um barato. Como assim? Uma criança é um bicho diferente, né? Porque assim, você Se vê fosse assim. adulto, já ia ficar Não, chorando. exato. É muito Existe uma interessante, chance. né? O quanto que eles respondem muito melhor a qualquer coisa. Mas a gente acha que por dentro é melhor que por fora, porque criança é criança, né? Então Opa, vai bater. tá lá com aquelas anteninhas para fora, pulando e sacudindo. Que é o externo, não essa mola, você tá falando. O Que aí fica com as distrator anteninhas. externo. Eu lembro eu botei um distrator de mandíbula e a mãe me manda um vídeo, a criança em cima do sofá com dois, como chama aqueles spins? É. Né, que faziam assim, e ele imitando o Godzilla.
E ela, sabe o que eu faço com isso? Eu falei, meu, sei, segura, né? Não sei, não faço ideia. Ele no braço do sofá, na parte alta. Eu falei, meu Deus, se cai, né? Com Imagina, os né? dois distratores pra fora. E ele imitando o Godzilla em cima do sofá. Então, não deve doer ele, Eu acredito que não. né? Mas é a pergunta de toda mãe. Mas não, Exato. não bate, não tem É, problema, não, né? mas e assim, é Não vai interessante, né? quebrar. Que nos primeiros dias de colocação tá edemaciado, então você quase não vê as Isso. molas, né, os Na distratores verdade, a internos. gente também precisa, vocês devem avisar muito, né? Porque Não, a criança no dia seguinte parece que brigou com alguém, que fica sim, com o olho roxo, inchado, sim. não ficam Mas bonitos. passa-se o tempo, né, e começa a Desincha. marcar, desinchar, É. né? Pra Aí que elas entendem exatamente o que são as molas, Eu já né? aviso que vão É, me ligar e vão passar a mão. E tem Isso. criança que é tão clarinha, a pele é tão fina que Se você vê o enxerga. o brilho brilho da do mola por metal. baixo, né? Mas E Alguns quanto saem, tempo mas fica a mola? depende da idade, né? normalmente, né, a gente tem justamente, até a gente obter o resultado que se espera, né, mas algumas crianças têm uma capacidade de ossificação, isso foi o que a gente falou naqueles primeiros episódios, né, de expressão gênica, né, de alguma forma, que assim, as pontes porque isso, se vocês verem, quem tiver interesse, veja o episódio da doutora Vera, que ela explica isso, que lembra muito a aplicação do Lizarov, né, que você serra o osso e vai distraindo, e ele vai ressoldando, né, o Isso. osso vai crescendo. Aí também, só que alguns, eles conseguem soldar tão rápido que a mola perde a capacidade, Muito rápido. muito rápido. E para tirar a mola, precisa de uma nova cirurgia? Sim. Assim, sim, Mas mas é uma É uma cirurgia cirurgia pequena. bem menor, Na menor verdade, do é só, não vai que. tá? abrir nada mais sério, só a pele, né? Desde que tenha obtido o Sim, resultado não. desejado, Quando chegar a hora tá? certa, ela não vai sair sozinha, senão aperta o botão e ela sai. Não, essa não, Ainda não. infelizmente, ainda Ainda não, não. tá? Existem materiais, né, que estão sendo estudados para ter esse comportamento de mola e que sejam absorvíveis, né? Mas Uhum. isso depende Ah, é ainda. difícil, né? Porque, bom, nada É, impossível. Mas no sim. momento eu não consigo imaginar outro material igual ao metal É, que Exato. Uma faça coisa isso. que seja elástica Inerte ao e. organismo. Mas bom, é possível. Deve Sim, ter plásticos desse nível. provavelmente vamos chegar a uma época em Não sei que. se na nossa geração, mas vai ter. não, Com no certeza. futuro. Então, E assim, acho que em termos de técnica, né, é mais ou menos, a gente você tenta tem essas de explicar. montagem, Isso. que E você aí pega. lá vou eu, perguntas de mãe de novo. E quanto tempo, geralmente, em média, fica uma criança internada? Né? Vou responder já como pediatra. Todas as crianças, por serem pequenas, vão para a Vão para a UTI. UTI. Sim, Elas ficam em claro. observação na UTI. Sim. Né? É uma cirurgia Assim, grande, uma anestesia normalmente, grande. se não houver intercorrência, né, a criança ela vai estubada, respirando sozinha. E a média de internação é 24, no máximo 48 horas em UTI, depois mais um dia de enfermaria para Tá. poder receber Então, alta, uma né? média de 3, 4 dias de Isso. internação para cirurgia. Eu falo eu geralmente eu chuto 5, né, pra É. gente ficar com aquela É uma Uhum. cirurgia entre grande, de 3 a novo. Vai 5 ter que ver se não vai precisar dias, tomar né? sangue. Sim, Se com não tomou certeza. sangue no intraoperatório, com certeza vai ter que esperar 2, 3 dias para ter certeza. É interessante você fazer essa pergunta de mãe, porque tem alguns detalhes, né, que as mães, que assim, a técnica cirúrgica a gente explica os prós e os contras de cada um, mas acho que o que é mais importante para a família é É o que ela tem o controle e que ela vai ter entende. controle. Então, assim, a parte assim, o curativo, como é que é o curativo? Isso muda, né, Sim. de cirurgião para Depende. cirurgião, né? Depende depois que sair, a gente vai ver, né? Então, tem cirurgiões, e aí cada cirurgião explica, e não, eu vi que assim, né, não tem certo ou errado, né? Não. Tem cirurgião que põe só em cima do lugar, a gente gosta de acolchoar tudo e fazer um capacete, tem gente que faz curativo no lugar e faz uma faixinha em volta, então cada cirurgião tem Tem uma o mania seu hábito, né? e uma explicação para isso, né, e é um barato, que assim, a gente consegue explicar o porquê do Porquê de uma que eu cirurgia gosto. um curativo pequeno, outro grande. Exato, Ok. assim, pra mesma coisa a gente consegue ter uma boa É. explicação, porque são crenças, né, assim, Sim. não tem como Não, você e técnicas, né? Eu acho que comparar. tem relacionamento também com a técnica que você Sim, operou e tudo. Faz parte o tipo de curativo sim, relacionado a onde você mexeu, se a sua corta experiência pessoal, qual que é melhor ou qual é pior. aquilo que a gente falou de cortar ou não cortar o cabelo, né,
Então, É. também Se, são... se depender das mulheres, não vai cortar mais. Não, Se mas depender do Dr. Anderson, ele vai rever os não, conceitos. eu sou adepto O... ao minimal shaving. Não, o Anderson já se rendeu, porque assim, É. a gente recorda realmente só o local onde A vai ser verdade é operado. que a gente está falando de crianças que normalmente mal têm cabelo, né? Então a gente... Mas tem algumas crianças que As são muito criancinhas cabeludas. maiores, aí eu A falo, Alessandra, né, ela faz tipo coloca um elástico, né, em volta do cabelo, né? E algumas mães cortam o cabelo um pouco, um pouco mais curto, que às vezes dificulta fazer É. isso daí, né? então assim, os menininhos Então, pequenos, então assim, São cabeludos, meninos, né? A maioria nem cortou meninos, nunca cabelo, né? então assim, ou deixa ele mais é, compridinho ou muito curtinho, porque É. aquele meio do caminho eu não consigo nem amarrar, nem... nem né? só pentear para. E as meninas, às vezes a gente fala muito para as mães, doutora, quanto tempo de cirurgia? Eu falo, olha, calma, porque assim, o tempo de cirurgia é muito complicado, porque Essa é a pior resposta que a O gente sempre dá. O preparo. tempo necessário. parece uma grosseria, né? Mas Mas não é. não é porque, até Porque porque literalmente cada caso é um caso. não, e o preparo, né, Elisa? Porque assim, quando a gente Eu acho que vai, isso tem que pegar assusta muito as veia, famílias. tem que pegar... Elas não entendem que a cirurgia pode demorar 2 horas, mas ela pode ficar no centro cirúrgico 10 horas. Sim. Uhum. Por causa de Aham. uma cirurgia de 2. Por quê? Porque uma criança é difícil de pegar veia, a gente faz, começa a anestesia. Então, às vezes, a anestesia é até maior, muito Sim. maior do que a cirurgia. Porque tudo depende. Depende, chegou lá, ainda, o material não estava lá. Ninguém vai começar a cirurgia se Não. 100% do material não está. Então, tem Tem todo todo um monte de coisas em volta. E aí acabou tudo, uma checagem de né? segurança, né? A criança tem que estar estável para ir para UTI, né? E até que pediatria ainda vai mais rápido, porque adulto ainda vai acordar. A gente ainda vai fazer. A gente nem tem essa parte de acordar, a gente nem acorda da anestesia, né? A gente leva a criança geralmente ainda anestesiada. Ou já tem Não, a normalmente maioria a estudada, gente tá? prefere já levar isso lá. Sempre, se a cirurgia tiver. Se Depende da for. idade, né? Exato, a parte da Se for segurança uma e tal. cirurgia assim Se que não for. houve Sempre que intercorrência, Já possível, a gente acorda. tenta ir já. Mas é o que você falou. Não Mas a gente sempre explica para a mãe o pior que pode sim, pior acontecer, cenário, né? né? Sim. Então, e esse tirar do tubo e esperar, então, demora. Eu me digo assim, que às vezes pra eu arrumar o cabelo, né, fazer esse Demora penteado, mais de uma eu hora. demoro 1h30, às vezes, né? E Então, aí a mãe tem pânico, meu Deus, já tem 1 hora e meia de cirurgia. Não, eu tava só penteando o cabelo. mas é por isso que eu explico para elas assim, que eu falo, não, calma que eu vou Não. ligando, eu vou Isso. avisando, justamente para isso, porque às vezes assim, você fala, nossa, mas eu ainda tô arrumando cabelo. Não, a Eles grande entendem verdade... que entra no centro cirúrgico e já está sendo operado. Mas a grande verdade é que eu sou médica, clínica, né? Não cirurgiã. E a gente fica aflito mesmo, Sim. porque ficar do lado de fora e esperar é uma angústia. Demora muito, né? Demora muito mais. 1 minuto pra gente demora 1 ano, para vocês 1 segundo. Então é complicado, Por né? isso que a gente Mas quando a gente está lá prefere ir dentro, é isso avisando. a gente faz tudo no seu tempo, sem pressa, sem nada. Então, isso é importante para as famílias terem noção. Demora sim. Bom. Tenham paciência. Fazendo uma recapitulação, né? Lembrar que crâniosinostose existe o risco de novas cirurgias, né? Não é algo que Sim, vai que depender você de vai como vai ficar curar de depois o uma forma em crescimento, né? definitivo, né? E Eu acho que assim, a gente, lembrando que o acompanhamento, assim, até quando que acompanha, né? Até 1 ano, porque na maioria das cirurgias é até 1 ano. Não, na verdade, é uma doença que, como ela é uma doença, né, Do crescimento, enquanto ela estiver crescendo, enquanto precisa ela tiver... acompanhar. Eu brinco que assim, os meninos até os 18, as meninas para sempre, porque Então um vamos cirurgião mudar. Tô plástico achando que os meninos também precisam ser você até quer ser... 21, porque eles podem crescer até lá, e as meninas, no mínimo, até uns 18. Mas é que as meninas Aí com elas cirurgião mudam elas de plástico mudam motivo. mudam da de lugar. preferência para Não, da mas aí elas cirurgia. vão procurar outra coisa, não é mais a Então elas cabeça. continuam minhas amigas até o final, né? E esse acompanhamento a longo prazo, realmente com fundo de olho, com avaliação do neuropsico, estar sempre atento, né? A gente é muito atento às coisas que assim, eu fui chamado na escola porque pedi avaliação pedagógica, tal, opa. Aí eu repito a avaliação do neuropsico. Então a gente está sempre atento às queixas dessas mães, né? A gente lembrar que não é simplesmente um acompanhamento, operou, tchau, Sim. acabou. Muito pelo contrário, o acompanhamento é longo antes e extremamente longo depois. Então, por isso é tão importante
de continuar acompanhando a mesma equipe, o mesmo cirurgião, o mesmo pediatra, porque tudo isso vai ser continuado, né? Não vai Sim. ser interrompido o tratamento. Exato, uma O história. tratamento não é só o ato cirúrgico em Isso é si. só uma parte Isso é do só uma tratamento. parte do tratamento. Bom, eu acho que essa iniciativa da SEM, né, de promover episódios com temas específicos, eu acho que tem realmente uma ajuda à nossa audiência, né? Quem tem alguma experiência com esse tipo de doença, quer saber alguma coisa mais. Eu acho que esses Quer tirar episódios que a gente comenta sobre doenças específicas, eles têm um uso para a coletividade, né? Exato. Assim, a Uma gente utilidade, Tem uma esclarecimento muito uma grande, função né? pública, né? Isso. E eu acho que do jeito que foi abordado aqui, esses episódios aí, eu acho que pôde ser esclarecido de uma forma clara, né? Nós tentamos dividir em temas para tentar aprofundar um pouquinho Uhum, mais do que isso. a conversa Algumas geral que a coisas gente mais falou. técnicas, outras menos. Né? Mas a gente deixa, assim, eu acho que à disposição, à vontade, para quem Isso. quem tiver dúvidas específicas. Então, Talvez algum detalhe que a gente que a não gente- pensou em abordar. Com Você pode certeza, encaminhar todos nós essas estamos que se perguntas. sentiu de alguma forma relacionado a esse tema, entre em contato com a Clínica 100 ou procure o seu Isso. próprio médico, né? Claro, com certeza. E lembrar que esse é o primeiro de outros assuntos, Sim. né? Outras doenças que a gente vai abordar mais profundamente. Se alguém tiver alguma dúvida de outra doença, por que não? Estamos abertos a com várias certeza. sugestões. É claro que a gente acaba focando no que é o mais frequente no nosso dia a dia, mas todas as ideias são válidas. Doutora Elisa, muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Doutora Alessandra, parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço muito. Excelente iniciativa da SEM. Muito obrigada. A nossa audiência, muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Se quiserem, enviem sugestões sobre temas que gostariam de ouvir no nosso podcast. Estamos abertos a opiniões. Muito grato e até o próximo episódio.